Eu estava ali deitado, tranquilo em casa, e de repente Deus me deu uma visão. E eu, por infinita misericórdia e compaixão de Deus, mais uma vez eu pude ver o arrebatamento da igreja e contemplei também o caos que ficava no mundo e o desespero e a preocupação daqueles que não subiram no arrebatamento. Eu comecei a observar e comecei a analisar o mundo e comecei a ver carros que cruzavam cidades, estados e até país. Pessoas totalmente ocupadas profissionalmente, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de ter uma vida boa, correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de uma vida diferenciada aqui nessa terra. E ao mesmo tempo todos totalmente desapercebidos que alguma coisa poderia acontecer e que estávamos nos últimos dias. Simplesmente estávamos vivenciando os últimos dias. Pessoas de tudo que é tipo de religião, totalmente distraída, preocupadas com o mundo, com os afazeres, com as conquistas, ou seja, preocupado com carro, com casa, com vida profissional, com tudo isso. Tudo isso temos que nos preocupar sim, porque estamos na terra e temos que lutar para ter o nosso carro, a nossa casa própria. Tudo isso há necessidade. Mas sabemos que além dessa necessidade há uma outra muito maior. A necessidade de preparar a nossa vida para ir encontrar com o nosso Deus. Igual na morte de Lázaro e o rico, o rico morreu e não estavam preparados e foi para o Hades, um lugar de tormento. Lázaro não, foi para o paraíso, o seio de Abraão, porque se preparou para encontrar com o Senhor. Então é dessa maneira que temos que fazer, se preparar para encontrar com o Senhor através do arrebatamento ou através da morte que pode vir na frente. Muitos estão morrendo agora, Jesus já voltou para eles. Aqueles que aceitaram a Jesus em vida e permaneceram fiel, esses partiram salvos. Aqueles que aceitaram da boca para fora e aqueles que não receberam Jesus, os desviados que não voltaram, infelizmente estão indo para um lugar de tormento e sofrimento eterno, porque negaram ao Senhor. E aquelas pessoas, naquela visão, eu vi elas totalmente, completamente distraídas. De repente, veio um estrondo e aconteceu algo sobrenatural, algo diferente. Eu via muitos carros, eu comecei a ver pessoas se escondendo. Na hora que eu olhei para o céu, eu comecei a ver o céu fazer um racho no meio e se abria. E aquele resplendor de glória, aquele algo sobrenatural, como nessa visão que você está vendo nessa foto, começava a vir ao encontro da terra e pairava nos ares. De repente, o que aconteceu? Todos os escolhidos, os crentes fiéis, as pessoas fiéis, os desviados que voltaram para Jesus, as pessoas que abandonaram a idolatria, a prostituição, as drogas, os pastores que se arrependeram do ensino errado, do mundanismo que estava entrando dentro da igreja, a prostituição, aqueles que traíam as esposas que traíam os maridos, cantores e cantoras, todos se arrependiam e davam tempo e eram
arrebatados ao Senhor. Todos aqueles que permaneceram fiel e aqueles que estavam se comportando infielmente e se arrependeram, todos se salvaram. Foi algo tão rápido aquele arrebatamento, irmão. Foi algo tão rápido, foi uma visão diferente da que eu vi de todas as outras. Que foi como uma mão, passasse rápido, não deu para ver, irmãos. Não deu para ver, não deu para ver nada. Foi coisa muito rápida. Sumiu todo mundo. De repente, irmão, carro desgovernado, avião, aquela loucura, aquele caos. A hora que eu vi aquele céu abrindo, de repente o que acontecia? Após o arrebatamento da igreja, eu percebi que novamente uma parte do céu se abria. Daí eu falava, o que deva ser isso? Daí foi a hora que eu comecei a ver, sabe o que, irmãos? A ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios, sobre os homens da terra, sobre os abomináveis, os falsos profetas, os enganadores, os mentirosos, os blasfemadores, todos aqueles que pegaram a palavra de Deus e torceram ela, mudaram, aqueles que fez o pecado virar certo e o certo virar errado. Ou seja, foi algo extraordinário e ao mesmo tempo muito pavor. Eu estava assustado. Eu comecei a procurar alguma coisa para me esconder. Tinha um carro, fui lá e me escondi, entrei dentro, fechei os vidros. Fechei aquele caos que tomava conta do mundo. Aquele céu que começava a se escurecer. Relâmpagos, raios, destruição. Todo mundo apavorado, correndo de um canto e correndo de um outro. Até que depois de um tempo eu comecei a perceber e entendi que era o arrebatamento da igreja que tinha acontecido e deu-se início à grande tribulação, e aquele momento era o momento em que Deus derramaria a sua ira sobre a face da terra. E foi onde que eu vi que Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus se cumpriu sobre o arrebatamento antes da grande tribulação, e que aqueles que jamais, aqueles que foram fiéis e assim permaneceram fiéis, aqueles que se arrependeram e permaneceram fiéis, assim que se arrependeram, firmes na presença do Senhor, foram arrebatados. E é onde que está escrito em Apocalipse 3:10, assim como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, assim também te guardarei naqueles dias da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, sobre todo o planeta, os 4 cantos da terra. A igreja não ficou na grande tribulação. A igreja não ficou em meio à ira de Deus sendo derramado sobre a terra. A igreja não ficou em meio ao caos, destruição, choro, desespero, pavor. Todos nós sabemos que depois, quando isso acontecer, é a hora que o anticristo se manifesta e traz a solução para o mundo. E consegue durante 3 anos e 6 meses. Só que depois, durante 3 anos e 6 meses, ele se assenta no meio da semana no trono e se declara Deus e vai mostrar para os homens quem realmente ele é. Vai ser onde que Israel vai ver a mancada que deram e vai saber que o Jesus que eles renunciou, o Cristo, o Messias, que eles mataram e crucificaram, verdadeiramente era o Filho de Deus. E vai ser onde que vão descobrir que receberam Satanás, o próprio Satanás, como seu Messias. Irmãos, vai virar uma guerra, uma destruição, um caos terrível. Era a ira que se derramava de tudo que é lado, irmão. De tudo que é lado. O cálice da ira de Deus tomou com todo mundo descontrolado, com medo. Com muito medo, com muito pavor, todo mundo fugindo, correndo para um canto. Irmão, não tinha como escapar, não tinha para onde correr.
O caos estava em todos os lugares da terra, em todos os países, em todas as cidades, tanto naquelas que era calma, tranquila, que todo um exemplo, fazenda, chácara, sítio, que todo mundo quer ir para manter aquela calma, aquela tranquilidade, não tem mais como correr para esse lugar, porque ali também estava, ou seja, a ira de Deus estava sendo derramada sobre todo mundo, e aqueles que não subiram no arrebatamento, aqueles que ficaram, meu Deus do céu, que sofrimento, que sofrimento, que sofrimento. Olha, queridos, vamos nos esforçar para subir no arrebatamento. Vamos abandonar o pecado, vamos abandonar tudo, prostituição, mentira, engano, vamos abandonar tudo. Abandone as novelas do diabo, do Satanás. É um culto dos demônios dentro da sua casa. É você, seu marido, seus filhos e um monte de demônio assistindo aquela prostituição. Afaste a novela de dentro da tua casa, programas mundanos, programas de fofoca, tira isso de dentro da sua casa. Esses programas de rádio que falam de novelas, que falam da vida de ator, fofoca, mentira, engano, calúnia, fuja disso. Esses canais do YouTube, viu, irmão? Esses canais do YouTube que fica aí só falando mal do irmão porque errou, porque caiu, irmão. Independente se foi verdade, se o irmão caiu mesmo, se prostituiu, se traiu a mulher, se a mulher traiu o irmão, se o cantor fez isso, se o pregador fez isso, o Senhor não nos chamou para ficar divulgando a desgraça na vida dele, o erro e a falha. O Senhor nos chamou para pregar o evangelho. E para esse que está prestes a cair no abismo, o Senhor falou para nós estender as mãos e ajudar ele a se levantar e falar: irmão, vamos nos levantar. Abandone isso, saia desse buraco, abandone esse pecado, abandone esse erro. O Senhor te ama, Jesus está voltando. Não esqueça que naquele dia, o nome que não seja escrito no livro da vida vai ser punido, vai para o juízo final e vai ser condenado. E sendo condenado, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou você decide que você quer passar a eternidade com o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, os anjos, Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles que permaneceram firmes e se salvaram. Ou com os demônios, Satanás, o anticristo, o falso profeta, os demônios e todos aqueles feiticeiros, macumbeiros, bichos, monstros. Você tem que decidir aonde você quer passar a sua eternidade. Você, jovem, que não toma jeito, continua pecando, sexo antes do casamento, fornicação. Você, casais, adultério, um traindo o outro, orgias, trocas de casais, tudo isso naquele dia, a Bíblia diz que quem praticou isso é considerado abominação. Os abomináveis não herdarão o reino de Deus. Os idólatras, você que adora imagem de escultura, você que adora imagem de escultura, faz a Nossa Senhora Aparecida, São Pedro, São Judas, São Longuinho. Você sabia? Fátima e Iemanjá. Todos esses demônios que são colocados como Deus, a própria Bíblia diz: não fazei algo do que há no céu semelhante aqui na terra, e muito menos você se prostrar e adorar. O homem nunca viu Maria, nunca viu Pedro, nunca viu Paulo, nunca viu Jorge, nunca viu ninguém, e simplesmente ele criou uma imagem. Ele mesmo criou e colocou ali, ó, para ele se prostrar e adorar. Cantores aí, ó, que você escuta as músicas dele na sua casa, compra DVD, escuta aí, ó, no pendrive, grava um monte de música na televisão, entra no YouTube para ficar ouvindo essas músicas. Sabe o que a maioria desses cantores fazem no final de ano? Dê uma olhadinha lá na Globo e em outros canais. Vão lá na praia e oferecem o sucesso e todo o dinheiro e todo o público que ele atraiu, inclusive você, e consagra tudo, sabe para quê? Iemanjá, o demônio dos mares. Olha aí para você ver para quem que eles agradecem.
e Iemanjá, e Iemanjá, e Iemanjá. O povo fica adorando imagens, ídolos. A Bíblia diz que quem adora imagem e ídolos é abominação contra Deus. E esses não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Você aí, ó, que adora ídolos e imagens, dá uma olhadinha em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 em diante. Aí fala sobre os mandamentos do Senhor. Aí fala sobre a proibição de adorar ídolos e imagens. Está aí, ó. Se você adora ídolos e imagens, fique sabendo que o céu não é para você e você não entrará lá. Mas o Senhor está te exortando, sabe para quê? Para que você se arrependa e peça perdão, e no dia do arrebatamento você venha subir. Não existe outros mediadores. Maria é bem-aventurada, sim, foi a mãe de Jesus, só que ela não permaneceu santificada a vida inteira, não. Ela só foi a bem-aventurada quando ela teve Jesus. Eu estou falando em termos de uma mulher virgem, que da virgem nasceu o Filho de Deus. Só que depois ela teve filho com José numa relação sexual normal. Ela não morreu virgem. Aprenda uma coisa, estude a história de Maria, que você vai ver que ela teve outros filhos. O único que foi gerado pelo Espírito Santo só foi Jesus. Depois não, depois foi o ato sexual normalmente, igual você fez com a sua esposa. Você pode ver que seu marido para ser o seu filho. Ou seja, do pecado também. Do pecado também. Onde já se viu colocar Maria como mediadora entre Deus e o homem. A Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus. É Jesus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não há outro. João 14,6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O único que tem poder de levar a Deus ao céu e salvar é Jesus. Maria não tem. Nenhum outro santo tem. Santo Antônio, São Judas Tadeu, não tem. São Jorge não tem nenhum outro santo, nenhum. Por quê? Sabe quem são os santos? Aqueles que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, aonde o Senhor fala, os meus escolhidos, o meu santo, os santos do Senhor, a minha nação eleita, o meu sacerdócio real. Ou seja, para esses o Senhor fala, para que nós venhamos nos santificar. E o próprio apóstolo Paulo disse, sede santo como também sou santo, porque ele era santificado através da palavra de Deus, através do sangue de Jesus, que os purificou de todo pecado. Eu e você somos santos, os escolhidos de Deus, para pregar boas novas a esse mundo. Todos os feiticeiros, todos os macumbeiros, nem os bruxos, nenhum deles subiram no arrebatamento, ficaram tudo apavorado. Acreditaram cegamente naquilo que pregavam, naquilo que ensinavam, e achavam que era coisa boa, que estava no caminho certo. Foram punidos. Todo mundo fugindo para um lado e para o outro, todo mundo correndo, aquela destruição, aquele pavor terrível, tudo escurecendo, era raios de um lado, raios de outro, o céu se abria daqui, se abria dali, e só ira que era lançada sobre a terra, ira de Deus, a ira de Deus, o cálice sendo derramado sobre os quatro cantos da terra, o povo espantado e assustado. A igreja de Jesus não estava nesse meio. Uma mão, eu vi a hora que uma mão fez assim, ó. Uma mão, foi muito rápido. Uma mão passou assim e levou todos os escolhidos do Senhor para o céu. E só os desviados, desobedientes, ficaram, não subiram. Uns lamentavam, ah, por que eu não aceitei Jesus? Ah, por que eu me desviei? Por que eu parei de ir para a igreja? Por que eu abandonei o caminho do Senhor? Cantores, pastores, novos convertidos que começaram a caminhada e abandonaram. Pastores que ensinaram a palavra de Deus errada, que pregaram o que o homem queria ouvir, não aquilo que Deus queria falar. Aqueles que sufocaram o Espírito Santo de tal maneira que as obras do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, saiu da igreja, ou seja, expulsaram o Espírito Santo dentro da igreja, e o demônio entrou, o espírito mundano entrou
E aquela santificação virou uma prostituição, virou um templo de pecado. Oi? Tudo arrependido. Peraí, mãe. Queridos, em nome de Jesus, Jesus está voltando. Eu vi o arrebatamento da igreja de uma maneira diferente que eu nunca tinha visto. Se ele não aparecer Eu vi hoje, atrás, às 8 horas da manhã, eu vi o arrebatamento da igreja. o que você tem? Você tá assim? De uma maneira que eu nunca tinha visto. Ah, tá, mas vocês vão atrás? Eu fiquei apavorado e desesperado. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde correr, não sabia onde me esconder, porque para tudo que é lado tinha a ira de Deus sendo derramada. Para tudo que é lado tinha a ira de Deus sendo derramada. Para tudo que é lado, destruição, destruição, caos, 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 sofrimento, terror, pavor, Então vou com a mãe na delegacia, o desespero daqueles que não subiram e ficaram. tá? Irmãos, essa é a visão que eu tive do arrebatamento da igreja. Hoje, que Deus assim vos abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.